Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres, digam um amém. Meus queridos, é um motivo de muita alegria na tarde desse dia, de estarmos aqui para adorar a Deus, na beleza da sua santidade. Eu quero aproveitar o ensejo, louvar a Deus pela vida das irmãs do ciclo de oração. Quero trazer um abraço ao meu pastor presidente, pastor Wilson Cordeiro. Somos de Angra dos Reis, viemos de longe para adorar a Deus. Quero trazer um abraço ao meu pastor presidente, pastor Wilson Cordeiro, a toda a equipe, ao pastor presidente, pastor Abner Ferreira, ao nosso amigo, obrigado pelo convite, presbítero Fábio, a todos os músicos. Estou acompanhado da minha digníssima esposa. Levante a mão porque a igreja vem te conhecer, amém? Missionária Josilene Faria, e o meu grande amigo Márcio Carlos, um grande exímio pregador, vem nos acompanhando aqui no Rio de Janeiro. Meus queridos, eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra, e eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Eu quero também mandar um abraço para o meu pai na fé, pastor Alan Patrick, sua família, missionária Jússi, suas filhas, que estão acompanhando nesse exato momento. E eu quero também louvar a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra, e mandar um abraço para a minha cidade também de Angra dos Reis. Tem alguns irmãos intercedendo nesse momento para que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: além disso, Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ele ofereceu ofertas queimadas e a gordura das ofertas de paz. Porque o altar de bronze que Salomão havia feito não foi capaz, repete comigo, não foi capaz de receber as ofertas queimadas e as ofertas de alimento e a gordura. Diga comigo, o altar de bronze não foi capaz de receber as ofertas. Meus queridos, o texto que está em apreço é o segundo livro de Crônicas. A palavra crônicas, que vem do hebraico chamado Dibre-Ramim, traduzido para o original, significa notícias da última hora. Este livro aqui foi escrito aproximadamente há cerca de 450 anos antes de Cristo, e o nosso contexto bíblico vai iniciar-se no segundo livro de Crônicas, no seu capítulo de número 3, no versículo 1, pois a Bíblia ela é categórica em nos dizer que agora então Salomão, 10º filho de rei Davi, 3º rei de Israel, Salomão aqui está com a incumbência de edificar uma casa para o Senhor, a saber que a palavra edificar significa erguer, colocar de pé. Salomão no capítulo 3 está entendendo que para construir a casa do Senhor tem que edificar, colocar casa de pé. Então no capítulo 3, versículo 1, nós vamos observar que Salomão ele vai colocar de pé, ele vai erguer, vai edificar a casa do Senhor na região geograficamente aonde Davi havia separado, na erva de Ornã. Porém, quando Salomão começa a edificar a casa,
No capítulo de número 3, no versículo 1, você vai observar que no capítulo de número 4, Salomão, ele além de começar a edificar a casa, além dele erguer a obra do Senhor, no capítulo de número 4, versículo 1, Salomão começa a construir acerca de um altar de bronze, altar este que vai ter por medida de 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Quando falamos acerca de côvado, nós estamos falando acerca de uma medida, é 50 centímetros por cada côvado. E Salomão, na sua medida, que ele vai construindo o altar de bronze, ele vai colocar no mar da fundição cerca de figura de boi. Por quê? Porque boi na Bíblia tipifica força. Salomão está entendendo que casa do Senhor sem altar é uma casa sem força. Salomão está entendendo que a casa do Senhor sem altar mantém crente fraco. E nesta tarde eu vim de longe para te dizer que toda casa do Senhor que é edificada, toda casa que é erguida, ela primeiro tem que ter altar, e além de ter altar tem que ter força. E nesta tarde Deus me trouxe como profeta para te dizer: nesse altar que tu está levantando vai ter força. Tem crente que chegou fraco aqui, mas Deus vai colocar força. Quem está entendendo isso aqui, levanta a tua mão direita, meu filho, porque eu vim como arauto de Deus de tão longe para te dizer: não adianta ter igreja se não tiver altar, não adianta você chegar fraco e não tiver altar. Mas Deus me trouxe para te dizer que nesta tarde está colocando força, e nessa tarde tem boi nesse altar. Quem crê nisso, levanta a tua mão, isso, e já glorificou. No capítulo de número 4, para quem gosta de Bíblia, ele vai construir o altar de bronze. No capítulo de número 5, versículo de número 2, ele já havia levantado o altar de bronze, já tinha edificado a casa, e ele agora começa a pegar os utensílios para subir para a casa do Senhor. E eu acho interessante que no capítulo 5, versículo 2, presbítero Fábio, ele vai reunir os anciões, e quando ele reúne os anciões, ele vai começar a subir a arca da aliança. Arca da aliança na Bíblia tipifica a presença. Salomão está entendendo que a casa do Senhor, primeiro, tem que ter altar. Segundo, tem que ter presença. Quer cantar? Canta com presença. Quer pregar? Prega com presença. Quer reger? Rege com presença. Levanta a tua mão direita, meu filho, porque nesta tarde Deus está dizendo: o que vai fazer a diferença é ter altar e ter presença. Alguém já começou a entender que onde tem altar na casa, aonde tem presença, é diferente. Quem pode adorar aqui? Eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Abre a boca para adorar. Domina calma, que eu saio. Eita, Jesus de Nazaré. A Bíblia é categórica e dizer: segura. Eu nem comecei a pregar, ainda estou numa introdução. No capítulo de número 5, Salomão começa a subir a arca da aliança, porque Salomão está entendendo que toda obra que é erguida, toda obra que é levantada, primeiro, a casa tem que estar de pé. Segundo, tem que ter altar. Terceiro, não pode faltar presença. No capítulo de número 6, versículo 1, Salomão se põe de pé. E interessante, porque se colocar de pé significa colocar-se na posição. Salomão colocou na posição, estendeu a mão no capítulo 6 e começou a abençoar o povo. E quando ele está abençoando o povo, no capítulo de número 7, versículo 1, para começar a pregar, a Bíblia diz que Salomão, terminando de orar, vou repetir, Salomão terminando de orar, o fogo desceu do céu. Eita, Jesus de Nazaré. Quando o fogo desce do céu, primeiro vai queimar as ofertas queimadas. Segundo, vai queimar o sacrifício. E Deus falou comigo: filho, já observou que quando Salomão terminou de orar, primeiro, ele queimou as ofertas.
segundo o sacrifício, porque tem gente que dizima, tem gente que oferta, mas já perdeu o sacrifício há muito tempo. Eu vou repetir: oferta é oferta, sacrifício é sacrifício. Qual é a diferença? Já observou que quando ele acabou de orar, o fogo desceu do céu e queimou o sacrifício. Sacrifício fala de entrega, sacrifício fala daquilo que eu vim entregar. Observe bem, depois que ele queimou o holocausto, depois que queimou o sacrifício, então encheu a casa de glória. Pastor, não entendi. Tem gente que quer ver a casa de glória, tem gente que quer ver a casa cheia da presença, mas já perdeu o sacrifício há muito tempo. Primeiro tu entrega no altar e depois ele enche. Primeiro tu entrega no altar, depois ele faz. Primeiro tu entrega no altar e ele liberta. E eu vim aqui em Madureira, debaixo da autoridade, para te dizer: enquanto você entrega, ele vai libertando tua casa. Enquanto você entrega, ele quebra a corrente. Lá vai, no decorrer da tua entrega, ele quebra a corrente, ele abre porta. Eita, eu vou contar um segundo, eu conto 5. Enquanto você entrega, ele quebra. Enquanto você entrega, ele abre. Eu vou contar até 3. Olha aí, olha aí, olha aí. Pegou. No decorrer da tua entrega, Deus enche a casa. Começa a encher aqui. Eu conto 2. Só da glória que eu tenho. Quem da marcha entra. Quem pode? Deixa eu ver quem vem adorar. Dominar o céu. Oh, nai. Não me dê cal, assalho. No decorrer da tua entrega, ele enche. Em momento algum na Bíblia você vai ver Deus enchendo a casa de glória, se antes não consumir o sacrifício. O problema dessa geração é que quer ver casa cheia da glória, mas já perdeu o sacrifício. Não jejua, não ora, não é obediente a pastor, mas Deus está levantando uma geração, eita, que ainda tem sacrifício, ainda tem oferta. Eita, ele vai encher aqui. Observe bem o texto. O fogo desceu, queimou as ofertas alçadas, queimou o missionário o sacrifício, depois encheu a casa. Crente que não anda cheio, primeiro, já perdeu o poder da oferta. Segundo, crente vazio já não entrega mais o sacrifício. E Deus me trouxe nessa dádiva para te dizer: primeiro tu entrega, depois eu encho. Primeiro tu ora, eu respondo. Primeiro tu entrega e eu faço. E o problema da nossa geração, sabe o que é? É que vem pro culto para sentir poder. O problema da nossa geração que vem para sentir. Mas eu vim de lá de Angra dos Reis, 3 horas de viagem para te dizer: primeiro você não veio para sentir, você veio para trazer presença. Eita, Jesus de Nazaré! Enquanto tem gente vem pro culto para sentir, não está dizendo: estou procurando alguém que traz a presença. Eita, vai pegar um negócio aqui. Deus me trouxe aqui para te dizer: esse culto aqui não é para tu sentir a presença, é para você trazer a presença. Deixa eu ver quem está. Deixa eu ver quem está. Escute, agora eu vou começar a pregar. Presbítero Fábio, a Bíblia diz, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1: após Salomão orar, o fogo desceu do...
queimou as ofertas, queimou o sacrifício e depois encheu a casa de glória. Versículo 2: quando a casa está cheia da glória, os sacerdotes não puderam entrar na casa. Por que, missionária? Porque a casa estava o quê? Aí, ó, missionário entendeu, porque estava cheio da glória. Casa que é cheia da glória não tem espaço para estrelinha. Casa que é cheia da glória não tem espaço para exibição. Casa que está cheia da glória não tem espaço para holofote. Quem prega mais, quem canta mais. A casa tem que estar cheia da glória. E sabe por que o sacerdote não puderam entrar? Porque a casa estava cheia. E quando a casa está cheia da presença, não tem espaço para homem. Aqui homem não conta, homem aqui não prega. Quem faz é ele, a glória é dele. Levanta a mão. Eita, casa que está cheia da glória, fofoca não entra, deserção não entra, rebelião não entra. Alguém já entendeu? Olha aí, olha aí, olha como é que Deus toma os vasos. Essa tarde Deus está dizendo: a casa está cheia da glória. Quem pode adorar aqui? Abre a boca, abre a boca. Sobe a glória quem tem, ó. Enche, 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 enche. Monoquiawa, Diminicawa saia. Eu estou sentindo aqui a presença muito forte dele, do meu amigo Espírito Santo. E nessa tarde ele está dizendo: enche a casa com a glória dele, enche a casa com a presença dele. Levanta a mão. É por isso que tem oração que não é ouvida, porque é casa vazia. Mas nessa tarde eu disse: eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher, vou encher. Começa a encher aqui, 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 aqui. Enche! Encheu. Presbítero Fábio, versículo 2: a casa estava cheia da glória, os sacerdotes não puderam entrar. Versículo 3, 4 e 5 para me correr. Quando o fogo desce do céu, está escrito que todos, vou repetir isso aqui, todos viram o fogo descer. Vai pegar um pouquinho. É Bíblia. E todos viram o fogo descer. Porém, só os levitas exerceram os seus ofícios. Isso aqui me chamou a atenção, missionário. Porque todos viram. A Bíblia não está dizendo que alguns viram. A Bíblia está dizendo todos viram, mas alguns ofereceram o seu ofício. Por quê? Porque todos verem, mas quem realmente faz é alguns. Todo mundo está vendo o fogo descer aqui, mas nem todo mundo está adorando. Eita, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que todos viram o fogo descer, se prostraram em terra, e agora é sobre eles. Olha para cá, a palavra sobre significa quem está por cima. Existem duas palavras. A primeira, sob. A palavra sob é quem está embaixo na condição para subir. Vou repetir, a palavra sob é quem está embaixo na condição para subir. E a palavra sobre? A palavra sobre é quem está por cima. Está dizendo, quem está por cima está derramando, quem está embaixo está adorando. Eita, enquanto a glória estiver sobre você, eita, tua casa anda, teu ministério anda. E nessa tarde é a glória em cima, você adorando embaixo. Levanta a mão. Estamos vivendo um tempo difícil, aonde estão querendo botar a glória embaixo e a exaltação do homem em cima. Mas essa tarde eu estou dizendo, a glória em cima se prostrando embaixo. Eita, alguém já começou a entender que enquanto você adora, a resposta vem por cima.
enquanto você adora, aquele que te chamou está descendo com a resposta por cima. Eita, eita, que é prova bíblica, quem vai vir por cima? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13, 14 e 15, está escrito: o próprio Senhor Jesus virá nas nuvens com som de alarido, com voz de arcanjo, com som de trombeta. Primeiro, alarido no original significa som de muita algazarra. Se ele vai descer fazendo barulho, a igreja que vai subir, levanta a mão, levanta a mão. Quem pode adorar aqui? Quem pode adorar? O fogo desce, eles se prostram. E versículo 7, deixa eu aplicar isso aqui que Deus me deu. Capítulo 7, versículo 7, onde acabamos de ler. E Salomão santificou. Vou repetir isso aqui. E Salomão santificou no meio do átrio. O que? Altar de bronze. Diga comigo, altar de bronze. Primeiro, a palavra santificação significa separar-se para algum propósito. Vou repetir. A palavra santificação significa separar-se para um. Então vamos lá. Qual é o propósito de Salomão? Santificar o átrio. Por quê? Porque Salomão já havia oferecido 22 mil bois e 120 mil ovelhas para o Senhor. Só que quando ele oferece, boi tipifica força, ovelha fala de sacrifício. Ou seja, ele entendeu que altar tem que ter primeiro força, segundo sacrifício. E quando ele oferece, ele agora santifica o átrio. Isso aqui me chamou a atenção de manhã. Por quê, missionário? Porque quando ele santifica o átrio, o que ele vai fazer? Aqui está o altar de bronze. Não coube as ofertas conforme o povo veio e ofertava. Só que como não coube, o que ele fez? Santificou o átrio no meio do pátio. Isso aqui me confrontou. Por quê, pastor? Já observou por que ele santificou o átrio? Porque o altar não cabia. Diga comigo, o altar não cabia o que o povo tinha para ofertar. O povo tinha para sacrificar. E nessa tarde eu tenho uma profecia para a tua vida. Quando o ambiente não te comporta, você santifica outro lugar, mas não muda o propósito. Eu vou repetir isso aqui. Tem gente mudando de propósito, tem gente mudando a oferta, tem gente mudando a entrega de acordo com o ambiente. Tem gente que é assim, se tem 5 mil pessoas sentadas, a mensagem dele muda. Se tem 2 pessoas sentadas, a entrega dele muda. Mas eu louvo a Deus nessa tarde, mesmo se o ambiente for pequeno, eu vou mudar de ambiente, mas não muda a proposta. Eita, levanta a tua mão direita. Se o altar de bronze não te cabe, tem um átrio te esperando. Vou repetir. Se o altar de bronze é incapaz de você ofertar e entregar, se prepara, sabe por quê? Tu muda o ambiente, mas não muda a oferta. Levanta a mão, meu filho. Levanta a mão. Eita, tem alguns ambientes que não te comportam. Tem alguns ambientes que não te cabem. E Deus vai dizer, fica tranquilo. Se na igreja não te vê, nas comunidades, mas eu não mudo minha entrega. Eu não mudo minha entrega. Eu não mudo minha entrega. Levanta a mão. Levanta a mão. Deus está levantando uma geração
acontecendo aí? Olha aí, olha aí. Já tem gente oferecendo. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Se o ambiente não te comporta, fica tranquilo. Separa outro. Eita, tem alguns lugares que não te cabe. Tem alguns lugares não te comporta. Mas volta, ainda está de pé. Volta, ainda está de pé. Recebe de novo. Pega, 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 pega. Angústia. Eita, Jesus de Nazaré, hoje de tarde de livramento, úmida carrossel, Deus me trouxe como arauto de Deus para te dizer que nesta tarde o livramento está passando. Eita, eita, o medei carrossel, úmida carrossel, assim te diz, ó Senhor, hoje eu entro nas tuas guerras. Hoje eu pelejo por ti. Enegno que saio. Entrego algo grande sobre a tua mão. Visita os teus. Assim te diz o Senhor. Faço um reboliço. E hoje desfaço uma obra naquela rua que levantaram contra a tua vida. Assim te diz, ó Senhor, Jeová, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Vai ficar parado ou vai entrar no glória? Eita, quem pega aí, vai. Deixa eu ver, quer ver, né? Profeta, eu não te conheço, mas o Deus de Israel te conhece. Que eu assaio. O meu Senhor mandava te dizer: não olhe para a esquerda nem para a direita, e nem retroceda. Dorme de cal, assume lá. Porque o que Deus quer fazer na tua vida será grande. Eu via Deus abrindo um cadeado. E eu perguntava: Senhor, que mistério é esse do cadeado? E Deus me dizia que hoje Ele está visitando a tua casa, homem de Deus. Eu não lhe conheço, tu está fazendo prova se é Deus que está falando. Eu vim de tão longe para não brincar de ser profeta aqui no Rio de Janeiro. Deus me trouxe aqui para te dizer: um cadeado na tua vida financeira vai começar a abrir. Eu via Deus tirando um ingresso diante de você e Deus te dando uma grande vitória. Se prepara, porque eu vou mudar teu cativeiro. Ai de ti de retroceder. Assim te diz, ó Senhor, meu Deus, levanta a mão, abre a boca para adorar. Tu está sentado aqui, mas Deus sabe como está teu coração. Deus sabe como está teu ser. Mas Deus esquadrinha o coração e pensamento e oculto. Esta moça de preto aqui para mim. E eu via Deus me mostrando, trabalhando na vida de uma moça. Deus vai visitar hoje. A tua casa. Eu vi a Deus fazendo, ai Jesus, uma obra contra a tua vida. Mas pega isso aqui. Eu vi a senhora assinando um papel. E eu perguntei: que papel é este, Senhor? O meu Senhor me mostrava uma gaveta abrindo.
Dek minikia sorganau assaio. E o meu Senhor está dizendo que o tempo do processo está acabando. Eu vejo uma pasta diante de ti, e essa pasta desceu hoje aqui a carimbada, e o meu Senhor mandava te dizer que uma grande vitória está aí pegando. E eu vejo interessante que eu vejo uma escritura na tua mão, eu vejo uma casa, que é saio, que é sé, para tu entender que é Deus que fala, não homem. Eu não brinco de ser profeta, Deus está hoje entrando com uma escritura em uma casa, e Deus está te dando vitória. Que assume da cava serve. Levanta a mão, filha, e abre a boca para adorar. Se coloca sobre seus pés em nome de Jesus. Eita, Jesus de Nazaré, eu estou sentindo ele aqui. A glória é dele, exalte a ele. Aqui homem não faz, aqui homem não prega, ninguém canta, ninguém rege. Aqui, se não for a glória dele, a presença dele, é tudo por ele. Fecha os olhos em nome de Jesus. Isso. Fecha os olhos, meu filho, que eu vou orar contigo. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Deus querido, Deus santo, o Senhor me trouxe nesta tarde como profeta neste lugar. Eu profetizo em nome de Jesus que as cadeias venham ser quebradas. Ó Deus querido, toda barreira venha cair por terra, porque, meu Deus querido, eu vejo vitórias sendo assinadas aqui. Eu via um Senhor trabalhando neste lugar. Eu via o Senhor nesta tarde dando uma cura para uma mulher. Nessa tarde eu oro a ti, Senhor. Entra onde eu não posso entrar, porque aqui o ambiente é espiritual. Quebra o arco e corta a lança, Senhor, dando uma cura para uma mulher aqui. Eita, Jesus, que rolo forte. Até o final deste culto o módulo vai sumir. Até o final deste culto, eita, toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vi a Deus tocando na tua saúde, moça. A senhora veio aqui atrás de um grande milagre hoje. Está levando uma grande vitória, sabe por quê? Porque o nosso Senhor hoje entra com uma cura. Missionária Josilene, coloca a mão nela, por gentileza. A mesma unção que está sobre minha vida está sobre minha esposa. Eu vou contar até 3. O meu Senhor manda dizer que hoje toca no teu gente. Ai. Eu conto 1. Se eu sou homem de Deus, se minha vida está sob o altar de Cristo, toca agora, isso. Eu vou contar 2. Se eu tenho crédito com o Senhor, se foi o Senhor que me falou. Eu conto 3. As palmas louvam o Senhor.